Entrevista com o técnico Dado Cavalcante. Professor, uma pergunta de Douglas Santana, da cebahia.com. Dado o Bahia continua levando gol com frequência, algo já visto em 2020, e só não teve a defesa vazada em 2 jogos nessa temporada. Com as quartas de final em jogo único pela frente, o que fazer para corrigir esse problema? E Reginaldo Lima também pergunta algo parecido. Qual a dificuldade para corrigir isso? Bom, a primeira forma de corrigir qualquer defeito que se tenha, qualquer condição negativa da equipe, é entendendo como as coisas acontecem, né? O gol que nós tomamos hoje não foi por deficiência defensiva, foi por um erro de construção. Um passe equivocado, uma condição de pressão do adversário, onde nós já estamos um pouco mais acostumados a mudar o corredor, saímos do corredor esquerdo para o corredor direito e não aconteceu, nós insistimos no corredor esquerdo e perdemos a bola no lugar um pouquinho mais longe, né, do nosso raio de ação para exercer uma pressão pós-perda. Então eu nem considero que o erro foi do sistema defensivo, o erro foi do sistema ofensivo, né, da nossa equipe como uma construção. Então primeiro a gente precisa excluir o gol de hoje no pacote que talvez alguns tenham se levado em consideração apenas pelos números ou pelo número do gol. Exceto isso, o adversário não propôs nenhum tipo de dificuldade ao nosso gol, algumas bolas na área, alguns chutes de muito longe. Acho que a nossa equipe teve uma participação efetiva nesse sistema de marcação. Acho que nós evoluímos bem de um jogo para outro no quesito bolas aéreas, muito mais nos bloqueios dos cruzamentos. Hoje nós impedimos que o adversário cruzasse muito mais bolas do que foi no jogo contra o Manaus. E o nosso encaixe diário, no meu modo de ver, foi um pouco mais eficiente do jogo passado. Então, continuar com esse processo de evolução, entendendo como as coisas estão acontecendo, como os gols acontecem, como os erros acontecem, e procurar, dentro do treinamento, ser efetivo nas correções específicas desses erros. Nilson Luiz, da PON FM. Houve avanços na equipe no jogo de hoje ou a equipe jogou abaixo do que vinha jogando? Não, eu creio que enfrentamos o adversário em um jogo um pouco diferente dos demais adversários. Nos últimos 2 jogos em casa, nós enfrentamos adversários que tentaram fazer uma marcação mais alta, tentaram jogar no nosso campo, e nós tivemos, assim, mais espaço nas construções e por isso também criamos mais condição de gol e concluímos melhor. Hoje, nós tivemos, além do acúmulo, né, de minutos jogados de quarta-feira para cá, onde alguns atletas sentiram um pouquinho mais o peso do próprio cansaço do jogo, o ABC se propôs a fazer uma marcação bem mais baixa, né? E nós tivemos um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo assim nós conseguimos entrar na defesa adversária, nós conseguimos finalizar. Talvez um pouquinho mais de concentração em algumas bolas que passaram na área adversária, a gente não teve êxito para colocar a bola para dentro. E acredito que não é questão de evoluir ou involuir, alguma coisa desse tipo, é uma condição de se adaptar a um jogo que foi diferente. Hoje nós jogamos e jogamos contra um adversário que se portou de forma diferente dos demais e acho que a nossa equipe teve um comportamento adequado, né? Nós sofremos um gol no erro nosso, mas não nos abatemos, nós continuamos o controle efetivo, nós continuamos com a insistência, a nossa equipe foi briosa, nós conseguimos uma virada, que isso mostra o poderio que o Bahia tem, e conseguimos um triunfo importante aí, trazendo a classificação à próxima fase e trazendo o jogo das quartas de final para o nosso mando, que era o que nós queríamos. Meu nome é Cid, da Rádio Sociedade. Como analisar o comportamento da equipe nos 90 minutos? Com oscilação, muito mais pelo desgaste físico. Foi o 3º jogo seguido do Conte, que sentiu e pediu para sair, sentiu o desgaste. O Rodriguinho foi um atleta também que pesou o jogo para ele, também foi um atleta que pediu para sair. O Daniel e o Rossi também são atletas que sentiram o peso da partida. Não é demais lembrar que, exceto o Conte, todos esses jogadores que eu citei vêm da mesma batida desde a época do Brasileiro, né? Talvez o Daniel, pelo fato de ter tido Covid no período de tempo, passou um período sem jogar, mas ele não ficou descansando, né? Ele estava doente, ele estava adoentado. Então, nós vamos conviver um pouquinho com isso, eu já tinha falado isso desde a nossa reapresentação. Nós vamos tentar trabalhar de forma diferente com esses atletas. Alguns precisam treinar mais, outros precisam treinar menos. Alguns precisam se desgastar um pouquinho mais no treinamento, outros precisam de descanso. E hoje, nitidamente, nós sofremos um pouquinho com o ritmo de jogo, com a quantidade de jogadores que sentiram um pouco mais a partida. E, ao contrário disso,
com jogadores que entraram, jogadores esses que estão começando a jogar no Bahia, então já ainda não estão totalmente dentro do contexto tático, acabam que se desgastam um pouquinho mais, correndo um pouco errado ainda pelos ajustes que precisam ser feitos, mas tudo dentro do nosso planejamento. O mais importante é que, mesmo com as dificuldades enfrentadas, nós conseguimos isso, conseguimos o segundo triunfo consecutivo. Gerson Baraúna, da Rádio Excelsior. Dados os erros recorrentes de passe, acabou atrapalhando o desempenho ofensivo da equipe. Como evitar que sempre a defesa falhe e tome gols, dando a bola de graça? Bom, a nossa equipe, quando fica muito com a bola, quando passa a bola demais, ela vai com certeza errar um pouquinho mais. Mas eu concordo com o Baraunas que em alguns momentos a gente se precipitou em passes. Poderíamos ter tirado a bola do corredor direito, por exemplo, e passar para o corredor esquerdo, que é uma das variáveis que nós treinamos mais e, sinceramente, é uma das melhores variáveis que nossa equipe tem, de mudança de corredor e de ser agressivo no corredor oposto, com alas, com atacantes, com jogadores que são agressivos, né, fazendo apoio do lado oposto. E acho que em alguns momentos do jogo nós insistimos demais em um lado apenas. Tínhamos até 3, 4 jogadores, né, para fazer passes curtos, triangulações, mas a insistência de um lado só, sem a mudança de corredor, faz também que você atraia o seu adversário. E com muita gente no espaço, acabamos errando um pouquinho demais. Mas, volto a falar, o jogo trouxe uma dificuldade a mais, né? Nós temos muito mais bola, não sei ao certo em percentual, mas quando aumenta o percentual de posse, aumenta também a quantidade de passes, desde que não aumente o percentual de passes errados. Isso vai ser avaliado posteriormente. Acho que está dentro do planejado, desde que a gente consiga furar a defesa adversária, penetrar dentro das linhas do inimigo, tentar fazer as finalizações, e os gols são mais importantes. Manuel Pichitinga, da Rádio Transamérica. Faça uma avaliação do Oscar Ruiz, independente do gol. Boa, o Ruiz, desde quando ele chegou, eu tenho conversado um pouco com ele sobre as expectativas que eu tenho em cima dele. Foi algo que já tinha me chamado a atenção de principal característica, e na entrada ele já demonstrou quais são os seus predicados, né? Quais são as suas contribuições a dar ao Bahia. É um jogador que tanto faz o lado de jogo, ele tanto faz jogar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. É um jogador canhoto, rápido, e que tem um tempo de ataque ao espaço fantástico, assim. Os nossos jogadores, eles vão precisar ter um pouquinho mais de contribuição ofensiva, né, de entender melhor como o Ruiz joga, porque o Ruiz ele se posiciona muito bem na defesa adversária. Se a gente tiver um pouquinho mais de treinamento, de conhecimento desse jogador, a possibilidade de deixarmos o Ruiz na cara do gol em outras oportunidades vai ser grande. Essa diagonal, esse facão que ele faz, esse ataque à última linha, é algo que sempre me chamou a atenção, e são essas as expectativas que eu crio, né, na entrada dele em campo. Ele está tendo um pouquinho de dificuldade de adaptação, até a própria língua mesmo, né? A gente acha que o espanhol é muito parecido com o português, mas está tendo um pouquinho mais de dificuldade, está sofrendo um pouquinho mais com a intensidade dos treinamentos, com o desgaste do calor. Hoje, por exemplo, ele entrou no 18º minuto, eu acho, e já terminou o jogo ainda um pouquinho cansado, mas tudo faz parte, né? Foi importante ele ter entrado, foi importante ele ter feito um pouquinho dos movimentos que vamos esperar que ele faça mais vezes, para que até os companheiros entendam um pouquinho como é o jogo dele. A última pergunta de Marinho Júnior, da Metrópole FM. Você repetiu a escalação pela terceira vez e no segundo tempo montou um novo meio-campo. Qual o projeto para a sequência das competições? Boa pergunta. No jogo passado eu tinha feito, depois de ter o placar já na nossa mão, eu fiz algumas experiências de modificação de meio e ataque. Hoje troquei a trinca, né, o tripé de meio, mantendo apenas o Tassiano, para que o Tassiano ganhasse um pouco mais de minutagem. Mas é claro que preciso também que o Jonas entre o mais rápido possível, né, no contexto de competitividade. Um jogador que passou muito tempo sem jogo, então o máximo de minutos possível em campo é importante. O Galdesani ganhou um pouquinho mais de minutos, mas fez uma função um pouquinho diferente dos jogos anteriores. Então, essa formatação ela será muito importante e muito útil para a sequência da temporada. Nós vamos na próxima semana, talvez essa semana agora, teremos uma semana cheia, que vamos trabalhar muito em treinamento. Depois disso, são sequências de decisões.
quartas de final de Copa do Nordeste, Sul-Americana e se Deus quiser semifinal e Sul-Americana, e, enfim. Então, vou precisar muito de todos os jogadores, de todo o elenco. A rotatividade dos jogadores em campo vai acontecer de forma natural, vai acontecer as trocas. E era importante ter esses jogadores em campo, né? Porque essa formatação de meio será muito usada ainda na sequência do campeonato.